O céu é uma dimensão? Em qual dimensão está o céu? Parece que ninguém entende, então vamos aqui compartilhar. Primeiro, dimensão, muitas das vezes, é compreendida de forma inadequada. Digamos que uma alma que partiu entre no céu, enquanto os demais se encontram ainda no tempo e no espaço, pois a sua existência depende do espaço-tempo e do seu subsequente movimento através dele. Os céus que fazem parte dessa criação, as almas que partiram, todos tiveram um começo e também terão um fim. Muitos estão confusos e pensam que, com a morte, eles entram num período de descanso, dormindo, à espera de regressar aqui para tomarem os seus corpos físicos, para depois entrarem na eternidade. Os céus, cosmos, como parte dessa criação, simplesmente não são eternos. É no céu onde as almas foram criadas. O sexo físico gera um corpo, e essa alma entra nesse corpo. Ao fazer isso, há uma redução da sua consciência. Todos os sentidos físicos do corpo funcionam dentro de um espectro. Nós não vemos toda a luz, nem ouvimos todos os sons. Agora imagine que essas limitações sejam removidas, onde você poderia perceber a realidade em sua plenitude. Então, talvez você pudesse ver os anjos. Sem o corpo, há um meio que transcende, e é a consciência. A alma é literalmente um eu sou, que parece localizado em um oceano de consciência, que também faz parte da criação. Quando Deus criou o universo, Ele criou um aspecto vivo para ele, uma mente universal, mas mais uma consciência do que uma mente, como nós pensamos em nós mesmos. Eu prefiro o campo quântico de potencialidade, moldando e direcionando o universo, mas mais imediatamente é a vida-consciência, pois essas duas manifestações são inseparáveis. Se está vivo, de acordo com a complexidade do organismo, de uma célula a uma planta a um ser humano, todos nós nos conectamos a essa fonte de vida e consciência. Mas a alma, sem as limitações da fisicalidade, é uma consciência que existe em um mundo de consciência. Consciência é uma luz. Ao entrar nos céus, é como se todas essas coisas fossem feitas de luz, com mais variações do que vemos nas formas físicas da luz. Olhamos para uma árvore aqui, e há muitos elementos que compõem essa árvore. Então, no céu, se poderia ver seres feitos de cores e densidades diferentes. Esse é o modelo do reino, o grande bisão branco. Todos os bisões das planícies compartilham daquela única alma, cada um feito à sua maneira, de acordo com a sua espécie, como as escrituras descrevem. A humanidade, por outro lado, cada um possui a sua própria alma, individualidade distinta, pois compartilhamos a imagem da unidade do Criador, de sua infinitude de ser. Esse nível de consciência, a substância da consciência, é universal. Ele direciona o colapso do campo em um tipo de partícula ou outro. É a consciência dentro de uma floresta e é a substância dos anjos e das almas. Muitas vezes é considerado como espiritual, mas apenas como uma alma poderia ser chamada de espírito. Mas, apesar da sua pureza em relação ao lado material da criação, ela não contém e nem se aproxima da transcendência de ser, que é o Criador. Os novos tempos ou cultos orientais podem chamá-lo de mente divina, mas não é a mente de Deus, embora siga a sua influência e direção. A alma é vastamente superior ao corpo, assim como os anjos, mas todos eles são nada quando comparados ao Criador, que transcende até mesmo esses céus. Agora, nesses céus, há um Pai Criador,
conhecido como YHWH, ou em sua encarnação, como o Cristo. Mas a vida consciente da sua alma é o próprio Criador. Mas isso vai além da sua imaginação humana. Portanto, do ponto de vista da carne, esse reino celestial é geralmente conhecido como o universo, referindo-se ao reino como um todo. Mas dentro desse reino há um lugar formado e protegido. O paraíso é como nos referimos em um termo que faz referência ao Jardim do Éden. E o Jardim do Éden significa literalmente um jardim cercado ou isolado. Aquelas almas no Hades não podiam entrar por vontade própria nesse jardim, pois é a morada de YHWH e seus anjos. Mas quando ele derramou sua divindade na cruz e aquela essência viva foi compartilhada com aquelas almas escolhidas, essas almas foram levantadas do Hades para o paraíso. Algumas até mesmo sendo vistas em Jerusalém, quando os portões foram abertos para aqueles que pertencem a Deus. E aqueles que morrem hoje, tendo o Espírito que estava em Cristo neles, também são levados diretamente ao paraíso. Mas, mais uma vez, isso vai além da sua imaginação humana. Em termos gerais, pode-se dizer que o céu é outra dimensão, ou um lugar apenas, porque é invisível ao olho humano. Mas muitas almas, através da consciência e revelação, vislumbraram aquilo que está além do véu dos sentidos. Então, de muitas maneiras, compartilha a nossa dimensão de existência física e é fundamental para a realidade material, pois sustenta todas as coisas. A vida e a consciência de tudo o que vive no mundo físico tem origem celestial. Alguns podem perguntar: como eu sei dessas coisas? Mas eu responderia perguntando: como você não sabe? Isso requer comprometimento, especialmente com a verdade. Mas não sou mais santo e nem necessariamente mais virtuoso do que os outros. Mas foi importante para mim entender a verdade. E Deus ama revelar os mistérios da sua obra. Jesus disse: a vós é dado a conhecer os mistérios do reino de Deus. A eles não lhes é dado. Isso é somente para os eleitos de Deus. O céu de Deus é real. O paraíso, o Jardim do Éden, é uma dimensão gloriosa e espiritual. Deus é espírito. Você ouviu? O céu é uma dimensão? Irmão Celes Renato Pereira. Crendo em Jesus. Narração: Mateus Bernardes.